Galera, continuando o que a gente já tem conversado, Cloud Computing Vocabulary. Lembrem-se, a gente está falando sobre uma série de palavras, termos que têm impacto no dia a dia de vocês e Cloud Computing com certeza faz parte disso. Cloud, nuvem, né? Mas na TI, né, no nosso dia a dia mais profissional, a network of remote servers hosted on the internet to store, manage and process data rather than, ao invés de, rather than on a local server or a personal computer. Exatamente para isso que a gente utiliza a nuvem. Para não ter um HD gigantesco no nosso computador, a gente paga por serviços de hospedagem. Vamos aos nossos exemplos, como sempre, trazendo exemplos que fazem sentido no dia a dia de vocês. Cloud computing allows businesses to access and utilize computing resources over the internet. Ou, próximo exemplo, data storage in the cloud provides flexibility and accessibility from anywhere. Mais um exemplozinho. Cloud services range from simple storage solutions to complex computing environments. Gente, interessante esse range from alguma coisa to alguma outra coisa. Sempre é ranges from to. Então, vai de algo até outra coisa. Lembrem-se disso porque é bem útil até para pretensão salarial. Minha pretensão salarial ranges from 1,000 to 1 million reais a month. Depende muito. E temos aqui: the adoption of cloud technology has transformed the way organizations manage IT resources. Então, várias palavrinhas aqui, cloud, mas lembrando que a gente está falando de cloud no nosso dia a dia de TI, tá? Então temos cloud-based, cloud-based systems, cloud-based infrastructure e assim por diante. Cloud services, temos vários provedores de serviços de cloud. In the cloud, ok? Quando a gente fala, tá na nuvem, in the cloud. E to the cloud, I'm going to upload this to the cloud, eu vou mandar para a nuvem, tá? Então temos aqui cloud, plural clouds, clouding e clouded, ok? Então temos diferentes adaptações da palavra cloud. Além disso, quando a gente fala de cloud computing, é normal a gente pensar em escalabilidade, scalability. Isso com certeza, cloud computing deu muita escalabilidade para muitos clientes e também para os provedores de serviços de cloud, né? Então temos aqui the ability of a system or network to handle é lidar nesse caso, to handle growing amounts of work or to be easily expanded to accommodate a larger load. Load é carga, tá? Então exatamente esse é o conceito de escalabilidade, certo? Fica mais fácil de receber mais demanda sem ter que aumentar muito, por exemplo, o número de funcionários ou ter grandes investimentos envolvidos simplesmente para ter mais demanda. Por exemplo, cloud platforms offer scalability to adapt to changing workloads and demands. Perfeito. Scalability is a key consideration when designing and implementing IT systems. Vocês falam, tá, mas Léo, o que não é chave? Beleza, é sim, mas também pode ser principal. A gente até fala, né, poxa, esse é um ponto-chave na nossa discussão, na nossa aula aqui. Então it's a key consideration. Elasticity is an important aspect of scalability, allowing resources to be dynamically adjusted. Perfeito, elasticity. Então temos scalability testing, scalable, escalável, adjetivo, scalable architecture, scalable solutions. Então, com certeza o scalable estaria aqui, né?
Temos a palavra scalability, que é uma coisa, um substantivo. Temos scalable, que é uma característica, um adjetivo. Temos scaling na forma contínua gerúndio. E temos scale, que também é a escala de algo. Então todas as palavras estão diretamente relacionadas a scalability. E claro que temos que falar de infrastructure. Infrastructure já apareceu várias vezes em exemplos anteriores por um motivo, porque é importante saber, porque é comum, porque faz parte do nosso dia a dia. Então, infraestrutura. The foundational components and systems that support the operation of a computer or a network. Infrastructure. Por exemplo, cloud providers offer a robust infrastructure for hosting applications and services. Ou, managing and maintaining a reliable infrastructure is crucial for system performance. E, infrastructure as code, temos aqui a sigla, o acronym, tá? Enables the automated provisioning of resources in the cloud. Aí vocês podem perguntar, tá, mas Léo, no meu dia a dia essas frases não fazem tanto sentido, mas elas estão próximas de algo que faz sentido. Beleza, então para o vídeo agora e escreva, ou pelo menos pense na adaptação desses exemplos para a realidade de vocês. Existe uma estratégia chamada collocations, né? E collocations basicamente é você fazer uma frase, ou pelo menos um pedaço de frase, com uma palavra que você quer aprender, para que você consiga memorizar de forma mais fácil. E as collocations elas têm que fazer sentido no nosso dia a dia. Então, por isso que a gente traz tanto exemplo para vocês, para ajudar vocês a fazerem as próprias collocations e conectarem os pontos de forma mais simples na cabecinha de vocês aí. Então, temos IT Infrastructure, Cloud Infrastructure ou Infrastructure Management. Não é management, ok? A pronúncia é management. Assim como é manager, tá? Ou, por exemplo, o verbo to manage, gerenciar. Então, muita gente acaba errando essa pronúncia aqui. É legal repetir agora, consertar, porque são verbos e palavras bastante comuns no nosso dia a dia. Então, management, manager, to manage. E temos infrastructure, infrastructural, ok? Palavras relacionadas aqui também. Tendo em vista o nosso nicho em Business English e TI, é muito difícil a gente não falar de automate, tá? Seria automatizar, seria uma ação, nesse caso, é um verbo, nesse caso, to automate é to make a process or task operate automatically, typically through the use of technology. Então vamos ver alguns exemplozinhos aqui. DevOps practices emphasize the need to automate various stages of the development life cycle. Próximo exemplo. Automating routine tasks in the cloud reduces manual errors and improves efficiency. E por fim, the goal, o objetivo, a meta. The goal is to automate repetitive processes to free up time for more strategic activities. Então, essa é a defesa da automatização das coisas. A gente automatiza as coisas repetitivas para que a gente tenha mais tempo para focar em coisas que realmente pessoas precisam fazer. Então temos automate using, automated tools, ferramentas, ok, automatizadas. Automation scripts. Temos aqui a palavra automate, o verbo no caso, né? A ação automatizar. E temos automated, que é o passado, automating, que é a forma contínua, e automates, que é a conjugação da terceira pessoa no presente simples. I automate, he automates, she automates, it automates, we automate, they automate. Então, temos aí essas conjugaçõezinhas. Não é o nosso objetivo principal aqui nesse curso falar sobre gramática, mas não se preocupem porque existem outros conteúdos para quem queira ir um pouco mais a fundo nesse tipo de situação. E temos também aqui high performance, que seria de alto desempenho, certo? High performance, alto desempenho. Demonstrating superior or outstanding capabilities in terms of speed,
efficiency, or overall functionality. Então sim, essa definição bem geral de high performance e vai depender muito do contexto que nós estamos. O que é high performance num contexto não necessariamente é em outro. Vamos ver alguns exemplos aqui. High performance computing in the cloud enables complex calculations and simulations. Ou selecting the right infrastructure components is crucial for achieving high performance results. Quando a gente fala is crucial, é que é crucial, ok? Ou por fim, high performance cloud databases provide rapid access to large datasets. Então temos high performance computing, high performance applications, high performance infrastructure. E como sempre, algumas palavrinhas aqui relacionadas a high performance, e eu gostaria de dar, é claro que essas daqui também são importantes e vocês podem pesquisar para expandir o vocabulário de vocês, mas queria focar aqui que o oposto de high performance seria low performance. Então vocês conseguem replicar o que vocês já aprenderam com esse oposto. E temos aqui scale. Nós já falamos sobre palavras bem similares a scale, mas nós estamos aqui falando sobre o verbo to scale, que é escalar, to increase the size or capacity of a system, network or application, muito relacionado com scalability ou scalable com certeza. Então, temos aqui cloud platforms allow businesses to scale their infrastructure based on demand. Com certeza, esses são os benefícios das plataformas de nuvem, okay, de armazenamento de dados. Ou, scaling horizontally involves adding more servers, while vertical scaling increases the power of existing servers. Então, gente, por que a gente tem aqui scaling horizontally involves adding more servers? Por que não é só scale aqui? Gente, qual que é o verbo, qual que é a ação dessa frase? Vocês acham que é scaling? O verbo é involves. Envolve. Esse é o verbo da frase. E o substantivo, quem faz a ação, é scaling horizontally. Então, isso daqui é uma coisa, tá? Eu sei que parece um verbo, mas é uma coisa. E a gente utiliza gerúndio, a gente utiliza com ing quando é nesse tipo de aplicação. Novamente, não é o nosso objetivo aqui falar sobre gerúndios, infinitivos, gramática e assim por diante, mas nós temos sim conteúdo para falar sobre isso. Então, se vocês têm dúvida com relação à utilização de gerúndios, procurem outros dos nossos produtos, nossos serviços, das nossas aulas, das nossas mentorias ou os nossos cursos, porque com certeza vocês vão encontrar. É extremamente importante, mas caso vocês que estão assistindo agora estejam mais no início do nível de inglês de vocês, não se preocupem com isso agora, vocês têm outras etapas antes disso. Caso vocês já estejam no nível intermediário, isso daqui é o tipo de conteúdo que a gente costuma ver. Então, quando a gente tem scaling horizontally, não seria to scale horizontally, seria scaling, e não seria só scale horizontally. Tá? A gente utiliza o ing quando o sujeito de uma frase é uma ação, porque o verbo em si é o envolve. Ah, Léo, é complexo. Esse não é um assunto simples. Se eu fosse fazer uma aula só disso, demoraria pelo menos meia hora aqui falando sobre isso. Então, novamente, a gente tem outros conteúdos com relação à gramática. Também temos automated scaling ensures. Olha o scaling aqui. Olha que isso daqui é a ação da frase. Isso daqui é o verbo da frase. E quem é que garante? To ensure garante. Quem é que garante? Automated scaling. Tá? Conseguiram perceber como vocês conseguem replicar o que a gente acabou de discutir? Então, automated scaling ensures that resources are adjusted dynamically to match workload fluctuations. Então, temos scale up, escalar para cima, scale out, scale strategy, scalable solutions e, com certeza, relacionado a to scale, nós temos o passado, que é scaled,
We scaled our business 3 years ago. Ou temos scalability, que a gente conversou já anteriormente, scalable, que é um adjetivo, uma característica, por exemplo, scalable solutions. Então, percebam que a gente falou sobre scalability e sobre o verbo to scale, são similares, mas as aplicações são diferentes porque um é uma coisa, é um substantivo, o outro é um verbo, é uma ação. Então, difere um pouquinho a forma como a gente utiliza dentro de cada frase. Aí tu pode me falar, nossa, Léo, eu tenho muita dificuldade em estruturar as minhas ideias. Veja esse curso e também outros conteúdos nossos. Considere as mentorias, considere aprofundar um pouquinho mais nas estruturas. Ah, Léo, mas é chato. Pode ser, eu sei. Muita gente não gosta de falar sobre estruturação de frase porque realmente não é a coisa mais legal que existe no inglês. Mas para ter uma conversação muito mais fluida, para entender o motivo pelo qual vocês falam de determinada forma e para ter um pouco mais de segurança se vocês estão corretos ou não, ajuda bastante pelo menos ter uma base ali estrutural. Não é nosso objetivo aqui, mas nós temos sim conteúdos relacionados a isso e eu super indico. Então, chegamos ao fim de mais uma aula com relação ao vocabulário e nos vemos nas próximas.